Olá, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 12 de 2, né, de 2025. Paulo Marques falando com vocês, 14 horas, horário de Brasília. A gente tem algumas informações aqui, né? Vamos trazer aqui alguns fatos relevantes para vocês, né? Primeiro, a questão do Ibovespa caindo aqui mais de 1%, né? Depois do resultado do CPI lá nos Estados Unidos, né? Ibovespa recua após duas altas seguidas, pressionado com dados de inflação mais fortes do que o esperado nos Estados Unidos. E tem uma notícia interessante para vocês, né? O Carrefour Brasil, né? A ação do Carrefour, ela decola na bolsa. Um dos principais motivos é que o Carrefour vai abandonar o país, tá? O Carrefour está indo embora e nós vamos ter aí um vasto, né? Quem é que vai comprar o Carrefour? Ou se o Carrefour vai fechar e as unidades vão ficar por isso mesmo? Então, são situações que a gente vai ver, né? Então, os dados de CPI pesaram bastante lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui estoque de petróleo também, né? O estoque de petróleo está indo lá nos Estados Unidos. Lá quantidade prevista era de 8,664 milhões, né, de barris, né, só veio 4,07. Gasolina também era previsto lá um saldo positivo de 2,233 milhões, veio menos 3,035 milhões. Né? Então, os Estados Unidos aí com déficit de gasolina, faltando gasolina lá, à mercê também do cenário internacional que está tendo o Hamas voltou a retalhar Israel, né? Então nós vamos ter ali, né, a tendência ali da gasolina, do petróleo se estabelecer entre 75, 78, ficar oscilando. Hoje o petróleo é 75 dólares o barril, queda de 2,14. O ouro é ainda batendo recorde, né? O ouro está 2.903, né, a barra, né? Tivemos alta no minério de ferro lá na China de 1,17, minério de ferro negociado a 823,50 dólares chineses, né, o yuan, e no cenário internacional, o ouro com queda de 0,61, negociado a 106 dólares, né? Movimento complicado aqui para o Brasil, principalmente na Vale, né, a partir do momento que foi concordado, né, que o Trump vai assinar ali as sanções internacionais contra o Brasil na questão do alumínio e aço, né? Então nós temos essa situação. Mas tem uma notícia que saiu positiva, que fez o minério subir lá na China, foi essa notícia aqui o minério de ferro sobe por temor, né, com a oferta da Austrália e melhora na demanda da China, né? Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, com os investidores mudando o foco com preocupações com possíveis interrupções de fornecimento da Austrália, importante produtora, e com expectativa do aumento da demanda da China, né, no principal mercado consumidor de minério, segundo a Infomana. Então, há uma tendência ali de faltar, né, um produtor importante que é a Austrália, abre cenário para outros como o Brasil e a China voltando a aquecer o seu mercado, tá? Volume de serviços prestados aqui no Brasil caiu 0,5, é o pior do que o esperado, né? Segundo dados do IBGE, que também foi a matéria realizada pela Infomoney, né? O volume de serviços prestados caiu em 0,5, né? Em dezembro, caiu 0,5 em dezembro em relação a novembro, né, com uma série de ajustes sazonal. Então, o dado foi divulgado agora, né, dia 12, pelo IBGE. E nós temos o CPI lá nos Estados Unidos que subiu, a inflação subiu 0,5 lá nos Estados Unidos, né, o CPI é o principal índice de preço ao consumidor, a inflação americana. Isso já gera ali uma preocupação, principalmente com o Fed, se o Fed vai se posicionar derrubando a taxa de juros ainda, se ele vai frear a taxa de juros com essa alta leve, o Fed com certeza ele vai ficar esperando ali a economia para vir outros relatórios, outras situações. O Fed que espera 4 pontos interessantes para poder reduzir a inflação, né? Segundo o que Jeremy Powell falou na reunião passada, né? E os Estados Unidos segue com taxa de 4,5% ao ano, né? Taxa de juros dele, para uma inflação de 2,90, né, com uma tendência de subir a 3, tá? Essa inflação pode chegar a 3% já para fevereiro, né, ou 3% ou acima de 3%, que já acenderia o sinal de alerta para os Estados Unidos, o setor que está cada vez mais
pressionando ali, né, cada vez mais o setor de trabalho, né, colocando cada vez mais pessoas para trabalhar e com isso aumentando a demanda de produtos, né? Carrefour anunciou que ele disparou, né, acabou de sair agora, que ele vai disparar uma proposta para sair da B3, né? E segundo o que a gente está vendo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui que saiu essa notícia, deixa eu ver o que vai acontecer. Tá aí. Ações do Carrefour, né, Brasil, né, também conhecidas como Atacadão, disparam 13% nos últimos minutos. Essa notícia saiu exatamente agora, tá? E essa notícia ela vem trazendo ali a situação que eu falei para vocês, né? O Carrefour está saindo e está tentando vender a sua participação aqui no Brasil, tá? E isso entra como fato relevante lá na Bolsa de Valores, tá? Então, o Carrefour saindo, o que que acontece? Normalmente, os investidores que têm ações dessa companhia, se ela for sair da B3 de vez, você vai receber o valor corrigido das suas ações na tua conta corrente da corretora, tá? Um dos motivos para a saída do Carrefour é justamente o que eles levantaram foi essa tendência aí de troca de acusações entre esse mercado comum aqui do Mercosul, tentando fazer comércio lá com a Europa, derrubando os produtores europeus e fora as tarifações do Trump, né? Então isso acendeu um sinal de alerta que para o Carrefour não seria interessante continuar no Brasil, tá? Então essa é uma tendência que você deve continuar com algumas empresas aqui, tá? Então tem que tomar cuidado, dá uma olhada, você que é investidor do Carrefour, fique ligado na sua conta que a qualquer momento, tá? O Carrefour vai fechar as ações e você vai receber o valor residual proporcional das suas ações, né, pagos na tua conta corrente das corretoras que você tem em conta, tá? Então esse é mais um dado interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar com vocês aqui. Lembrando que o mercado hoje, Bovespa opera a 1,73 de queda, para 124.335. O dólar também está em queda, tá? O dólar aqui no Brasil está operando a 5,77. O dólar que deixa, né, qualquer um com uma incerteza, né? Dólar e índice caindo junto, tem a incerteza no mercado, assim como um dólar e índice subindo. Então os dois caem muito forte hoje, né? O dólar também está tendo queda no mercado no cenário internacional, mas saiu um relatório da XP recentemente, tá? E de uma outra asset, só não estou lembrando o nome, que a previsão do dólar foi, desculpa, acho que foi Itaú, que a previsão do dólar é chegar a 6,50, tá? Ainda nesse ano de 2025, tá? Então, uma tendência muito forte, tá? Deixa eu ver o que a gente consegue trabalhar aqui ainda, deixa eu ver o que a gente consegue trabalhar aqui. Deixa eu ver, Powell, né? Jeremy Powell falando aqui sobre a questão do Fed. O Jeremy Powell acaba de falar que eles estão sendo cautelosos com a regra de política monetária e eles estão esperando um ponto de partida que não chega para eles tomarem uma decisão se vão continuar reduzindo os juros, né? O Powell também falou que ele planeja recompor a conclusão do acordo de Basileia 3, né? E que não há chance de montar o seu compromisso de renunciar, né? Mesmo a pedido do presidente Trump. Trump tinha pedido para ele renunciar ao cargo de presidente do Fed, né? O Federal Reserve, Banco do Federal dos Estados Unidos, que seria o Banco Central. Trump tinha pedido para ele sair e ele disse que não, lá porque como tem autonomia e é independente, né, o mandato dele chega, né? E ele também comenta que ele não teve nenhum tipo de contato, né, com o departamento, né, do Elon Musk sobre a questão do Dogecoin, né? Dogecoin que é uma das moedas que quem acompanha a cripto sabe que o Elon Musk gosta de investir, é um principal baleia dessa moeda e eles estão tentando ali através dos setores do governo, ver como é que eles vão fortalecer as criptomoedas e fazer com que essas cripto venham para o mercado. A priori, não há interesse do Banco Central americano em fazer isso, tá? E esse é um dado que a gente tem visto aqui, tá? A gente também tem ali o Galípolo, né? O Galípolo ele estava falando aí numa reunião de bancos centrais, né? Ele estava falando sobre a questão de que o Banco Central
tem um mandato de reduzir a volatilidade do mercado, mas não pode aumentá-la sobre a queda recente do dólar, e é preciso avaliar os dados e com eles, né, vão se comportando ao longo do tempo, e que a gente precisa de tempo, e temos nessa rota o planejamento até a próxima reunião bastante definida, que vamos acompanhar os dados. Então, próxima reunião do Copom, né, que nós vamos ter, o Galípolo vai trazer dados, né, para análise, se como é que vai ser a postura do Banco Central em relação ao comportamento da volatilidade da moeda estrangeira, o dólar, e sobre inflação e taxa de juros, tá? Então ele está dando uma série de reportagem hoje, ele fez uma plenária e o pessoal estava indagando sobre ele na conversa em relação a dólar e questão de juros, né? Então ele vai trazer aí uma tendência, né, futura, né, de como é que vai se tornar a pontuação do governo. Mas a priori o que se entende é que o Brasil vai ter mais um aumento de taxa de juros previsto para a próxima reunião. Vou me despedindo por aqui, qualquer coisa eu trago alguma novidade para vocês. Abraço.